Você está começando a ouvir o podcast de número 11 da primeira temporada de estudos do Geração 48, que também são estudos que servem para você que tem um pequeno grupo, que tem um projeto onde você junta jovens com a intenção de se aprofundar na palavra do Senhor. Lembre-se que é sempre importante que essa tua junção de amigos seja uma junção de amigos de gente que faça parte da tua comunidade cristã, mas também de gente que você vai chamar aí de outros lugares, tal, que está dando os primeiros passos com o Senhor, porque com certeza a amizade, a alegria, o bom espírito desses estudos vai fazer com que as pessoas se apaixonem por Jesus Cristo. E hoje, um tema pra lá de legal de conversar, ok? E é na base da ação, meu povo. Nós vamos falar sobre perdão. Não é só entender o perdão, não. É perdoar também. Você aí que tá sofrendo, porque não consegue perdoar a namorada que te deixou, o namorado que te largou, a noiva que te deixou, né? Ou o marido que fez uma coisa que você não gostasse, seu pai, alguma coisa lá do passado. É importante ter e dar o perdão. A gente vai falar a respeito desse assunto e, para isso, os doutores do assunto. Vou falar de novo. Doutores do assunto. Começando hoje, apresentando para vocês uma salva de palmas, senhor Anderson ZDK. E aí, Anderson? E aí, galera, beleza? Vamos para cima mais uma vez e vai ser 10. Vai ser 10. E aí, Thiago? 11. Beleza? Você tá animado com o assunto, né? Esse é... Eu senti pelos seus riscos aí. Pelas lágrimas que já estão preparadas para derramar. Os pedidos do final. Já estou me preparando pro apelo. O Jairo vai cantar no final. Jairo vai cantar. Meu Deus, me ajuda a perdoar. Rapaz. Enquanto... Vou fazer o merchan, procura lá, Perdoar Jairo no YouTube. Tem uma música que combina com esse momento. Enquanto Jairo canta, você se entrega a Jesus. Ô, Thiago, mas nós que somos pastores, Deus assim, ele privilegiou alguns, né? Porque o Jairo, o camarada prega bem, e aí para dar aquela arrematada no final, o camarada canta, né? Parece que a dose ali foi exagerada. Foi exagerado. É o kit, né? Falando, cara. Exagerado. É bullying, não é fácil. Como completo. A gente vai sobreviver. Nos perdoa, gente. Está perdoado. Vamos lá, vamos começar? Bora. Vamos orar. Senhor Deus, nos dê aí a tua iluminação, seu Santo Espírito, para entendermos esse assunto tão importante para a vida cristã, a respeito do perdão. É o que vamos estudar agora. Nos dê a tua graça e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gente, quem começa de cara assim, né? Perdão. Quem quer dar o primeiro insight aí? Eu acho que perdão é a palavra mais difícil de se falar no âmbito do cristianismo, ou de tudo, né? É uma das palavras mais difíceis, porque perdão, ela tá totalmente atrelada ao amor. Então, se eu não compreendi o amor, se eu não compreendi a graça, eu vou usar a palavra jamais aqui, eu vou conseguir perdoar, entendeu? Mesmo porque quando a gente fala em amor, significa que eu vou ter que perdoar, inclusive aquele que naturalmente eu não amaria, né? Vem no conjunto, né? As pessoas que mais desafiam nossa capacidade, né? De amar. Uma coisa que me chama a atenção, assim, tem uma seção na Bíblia, né, que trata bem sobre esse assunto, que é ali o capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 21 e tal. Mas uma coisa que me chama a atenção, cara, nos evangelhos, porque a gente, no fundo, a gente está falando de Cristo, né? Uhum. Tudo que a gente trata aqui, tudo que a gente conversa sobre a glória, sobre a simplicidade, cara, é a pessoa de Cristo que a gente está tentando, né, destrinchar. E esse assunto do perdão na pessoa de Cristo é curioso porque nos evangelhos você não encontra ninguém pedindo desculpa a Jesus, pedindo perdão para Jesus. Em nenhum momento, cara. Você sabia disso, Thiago? Não sabia. Você sabia disso, Anderson? Você sabia disso? O Anderson sabia. O Anderson sabia, cara. Só nós. Perdoe a nossa ignorância. Perdoe a nossa ignorância. Eu nunca tinha pensado por assim. A gente costuma usar uma palavra, vocês podem errar comigo, entendeu? Mas bicho, porque um monte de gente pisa na bola de Jesus traído, mal compreendido, difamado. Cara, e ninguém chega ao Senhor, foi mal, tal.
Pelo menos não está registrado. Mas qual é a atitude de Cristo diante dessa ausência, né? Cara, perdoa todo mundo. Então, o primeiro toque sobre o perdão bíblico é que ele independe de um arrependimento explícito ou de um pedido de desculpa, que é muitas vezes aquilo que a gente espera na hora de decidir se perdoa alguém ou não. Acho que talvez o maior exemplo disso aí seja Jesus na cruz, né? Quer dizer, antes da cruz, né? Na hora que o camarada tá lá batendo o prego na mão dele, ele olha para ele ali e fala assim: pai, perdoa, porque ele não tem nem noção do que ele tá fazendo. E é incrível, né? Como Jesus combina teoria e prática, né? Porque lá em Mateus 5 ele fala assim, ó, se alguém pecar contra ti, vai você. Né? Ou seja, esse é um outro movimento. Cara, eu vou, entendeu? Esse é um outro movimento, cara. Ou seja, não é o cara que ofendeu, aí ele toma consciência disso, chega assim, cara, foi mal, aí a parte ofendida cogita e decide se perdoar. Não, mano. É a parte ofendida, é você que vai. Né? É que Cristo ele antecipa o perdão. Ele antecipa o perdão. Antes mesmo de você magoar, entendeu? Não, cara. O perdão já tá lá. Já tá lá, você entendeu? Por quê? Porque Cristo ele é livre de expectativas. Sim. A gente gera expectativa. Sim, Thiago, sim. Eu sei que a gente é amigo, mas um dia você vai vacilar comigo, entendeu? E aí quando você vacilar, velho, eu não quero não quero ser mais seu amigo, então eu vou e procuro outro, eu troco, eu comercializo, porque o valor, a expectativa que eu gerei em você, ela foi totalmente por água abaixo. Então eu vou atrás de alguém que não vai errar comigo, entendeu? Ou até que a pessoa erre comigo, né? Ou até, e aí eu vou novamente num ciclo vicioso, entendeu? Eu acredito que a maior dificuldade com relação ao perdão é que são as condicionais que nós colocamos a ele, né? Então assim, olha, você pode até errar comigo, mas quando você vier, eu vou te perdoar. E, cara, tipo, eu estupo o peito, né? Cara, que cristianismo incrível. O perdoador, né? O perdoador, porque ele veio também e eu te perdoei. Ou seja, eu vou te perdoar se você mudar. Eu vou... Olha para Cristo. Condições. Cara, o perdão de Cristo, ele é incondicional. Cristo não espera que as pessoas mudem de atitude para serem perdoadas. Ou demonstras de que você mudou, então você está... Não, cara, o perdão, ele é incondicional. Na real, quando a gente entende o que é o perdão de verdade, a gente acha louco não perdoar. Sim. Porque o perdão é para o outro, mas é também, brother, para você ter paz interior, entendeu? Para você ter equilíbrio. Tem um monte de gente que está indo a psicólogo porque não consegue perdoar o pai por alguma coisa absurda que o pai fez. O cara fez um absurdo? Fez um absurdo, entendeu? Ninguém está questionando isso daí, né? Mas aí então a gente tem que entender que o cristianismo ele traz exatamente essa ideia do equilíbrio emocional, na tua capacidade de você perdoar a pessoa, para você ser feliz também, para você ser livre de amarras, né? Cara, saindo de uma igreja um dia, eu tinha cantado até essa música que eu falei no início e tal, aí uma irmã apertou a mão e falou assim, ó, ora pela minha filha, a gente não se fala há 10 anos. Uau. Cara, aí tinha um monte de gente, eu fui apertando a mão, mas assim, fui no automático, eu fiquei pensando que a mulher falou assim, cara, o que pode ter acontecido na vida dessas duas para que 10 natais passassem e elas não se falassem? 20 aniversários, 10 de cada uma, nenhuma mensagem. Cara, é um rombo muito grande. Sim, um golpe emocional muito violento, né? E aí elas... Mesmo porque qualquer tipo de problema 10 anos depois é pra você ter esquecido, né? Cara, e se tá te incomodando... É o tal do ressentimento, né? Tipo, a mágoa aconteceu, doeu. Só que passa um ano, tá doendo ainda. Né? Vai. 2 anos dói, 5 continua doendo, 10 depois ainda dói. É uma operação cardíaca que faz 10 anos que não fecha, não né? fechou. E eu imagino, cara, que isso daí vai potencializando, né? Porque você falou, né? 10 natais, 20 aniversários e vai acumulando cada vez mais. E talvez a maior tragédia do perdão é exatamente isso, que a gente vai acumulando, né? Acumulando lixo e tudo mais. E, cara... Deus nos fez para ser templos do Espírito Santo, não depósito de lixo. Gente, é um efeito cascata, né? Veja se eu estou interpretando errado esse texto ou eu estou na direção certa. Mateus capítulo 6, versículo 14, fala assim, ó, antes de ler, né? Os versículos anteriores é a oração do Pai Nosso. E ali, na oração do Pai Nosso, a gente tem ali, sei lá, 10, 20 assuntos na mesma oração, né? Tem chamando Deus de Pai, depois tem um monte de coisa, né? Mas a impressão que dá é que quando Jesus acabou de ensinar a oração,
ele falou assim, olha, desses pontos todos, eu quero esclarecer um que talvez seja o mais difícil de ser feito. Aí, no versículo posterior, ele fala assim, ó, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quer dizer, ele poderia ter resgatado uma série de outros assuntos da oração do Pai Nosso. E ele se concentrou na questão do perdão. Por quê? Porque Deus sabe que é um negócio difícil. Só que, agora vai a interpretação. A impressão que me dá... A pimenta. A impressão que me dá é que quando eu não perdoo os outros... Deus não me perdoa. Deus também não me perdoa. É como se eu tivesse ali uns pecados pendurados ali, entendeu? E Deus falou assim, Deus é condicional. Eu quero te perdoar, mas amigo, você também tem que perdoar, entendeu? Então, eu não sei até que ponto que de repente tem muita gente que não está orando há anos para Deus perdoar os seus pecados e os pecados não estão sendo perdoados. Olha só. Cara, já me perguntaram esse negócio aí, e aí eu fiquei um tempão pensando, né? Aí eu cheguei a uma frase que eu não sei se é boa o suficiente, aí vocês avaliam. Assim, na minha opinião, quem nega o perdão ao próximo perdeu de vista a dimensão da graça em sua vida. É isso mesmo. De alguma maneira. Concordo. Porque Deus, ele não propõe nada que ele mesmo esteja disposto ou já tenha oferecido inicialmente. Então, é negar a graça para o outro. Né? E se você nega a graça... Porque assim, no reino de Deus, né? E aí a sessão onde ele fala do reino, o Sermão do Monte, né? Mateus ali 5, 6 e tal... no reino de Deus, o convite não é para que eu trate o outro como essa pessoa merece ser tratada, mas para que eu trate o outro como ele me trata. E simplesmente assim. Então, transferir graça para o outro, né? Mesmo que ele não tenha consciência, né? Ou não tenha tomado a decisão de mudar de conduta, mas a graça já está lá. Como você falou, o perdão ele é antecipado, né? O cordeiro morto desde a fundação do mundo, a graça oferecida desde o início, né? Então, acho que quando o cara nega o perdão, mesmo que inconscientemente, ele faz isso porque, de alguma maneira, ele não sacou o que Deus faz com ele todo dia. Eu gosto de analisar isso sob a perspectiva de Mateus 18, né? Na parábola lá, um cara que tinha uma dívida impagável, 6 mil talentos, e aí Jesus... 6 mil talentos ou 10 mil denários, enfim, você pode confirmar isso daí na sequência. E aí... O que Jesus faz? Qual é a ideia de Jesus? Ele teve a sua dívida paga. E aí, perdoada. E ele não entende isso. Ele não entende. E aí vem alguém que devia 300 denários pra ele. Bem menos. E aí ele sufoca aquela pessoa e fala assim, cara, me paga. Qual que é a ideia que vem na cabeça? É assim, cara, eu tenho que juntar grana pra pagar minha dívida lá de trás. Porque ele não entendeu que a dívida lá de trás tinha sido paga, tinha sido perdoada. E agora ele oprime aqui porque ele não entendeu. Como que eu vejo essa parábola de Jesus? Essa fala de Jesus no Pai Nosso? Cara, muito simples. Por que aquele que não perdoa não é perdoado? Não é porque Deus não pode perdoar, não é porque é uma condição, não é por causa disso. Cara, é por um motivo muito simples. É porque ele não entendeu o perdão. Aquele que entende o perdão é que consegue perdoar. Essa é a ideia. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é que, na nossa cabeça, a dívida do outro sempre é maior do que a nossa. A falha do outro sempre é maior do que a nossa. Aí nós maximizamos aquilo que o outro faz, a atitude que o outro faz. E aí, gente, é impossível acessar o perdão porque você não entendeu ele. Veja a construção desse momento que a gente está tendo aqui. Começou justamente com o tema da graça. Os primeiros temas. E a gente veio numa construção até a gente chegar agora no perdão. É um processo. Então, a partir do momento que eu ofereço o perdão para a pessoa, ela não deve estar no mesmo momento que eu. E talvez não seja natural ela me perdoar, entendeu? E nem por isso eu vou me frustrar ou vou ficar mal com isso, entendeu? A gente tem que entender que a partir do momento que eu ofereci, eu tô me libertando daquilo, entendeu? Eu tô iniciando um processo. Justamente. Agora, se ela vai ali, ou daqui 2 anos, daqui 30, 50 anos, aí é o momento dela, entendeu? É o momento que... E não é que, assim,
ela vai ser julgada por isso. Não. Até ela ter o entendimento da graça, talvez esse primeiro momento, esse primeiro passo que você deu foi justamente para que ela tenha o entendimento da graça. Poxa, cara, mas eu acabei com a vida dessa pessoa, entendeu? E nessa nossa agora cultura, ela tá aqui, entendeu? Nessa cultura da instantaneidade que a gente vive, né? A gente fala assim, eu vou perdoar, imediatamente meus sentimentos vão mudar, os sentimentos da pessoa vão mudar, as relações vão estar... Sim. Não é assim, cara, perdão não é um ato, é o início de um processo. Quanto tempo dura, não sabemos e talvez nem importe, porque o que importa é iniciar o processo. Um testemunho breve aqui. Teve uma situação na faculdade em que eu não podia faltar mais nenhuma aula em determinada matéria e eu me equivoquei e terminei perdendo 2 dessas aulas e morava com um cara que fazia as mesmas matérias que eu. O cara foi pra aula e me viu dormindo lá e não deu um toque. Sabe aquele toque, parceiro, assim, mano, acorda que você vai se quebrar na faculdade, vai perder a matéria. Aí, quando eu tava no almoço, o cara chega com a cara de gaiato, assim, né? Falei assim, cara, você esqueceu? Não esqueci o quê? Eu nem lembrava, cara. Eu falei assim, cara, a aula do Rodrigo Silva, né? Conhecido aí, o pessoal da Novo Tempo, Evidências e tal, Dr. Rodrigo. Quando ele falou, cara, me deu uma sensação ruim, né? Cara, me quebrei todinho agora. Tava acabando a faculdade, podia comprometer formatura, casamento, um monte de coisa. Eu tava enrolado. Mas aí eu lembrei que ele sabia da minha situação e não me deu um toque. Cara, me subiu um nervoso assim, o sangue subiu e aí eu falei um monte de coisa. Não fui além porque ele era bem maior que eu. Eu sabia que ia dar ruim, né? Mas assim, falei o que tinha que falar na frente da mesa, ficou aquele climão e saí. E ali, quando eu tava sentado na entrada do restaurante, apareceu o Dr. Rodrigo, cara. Vinha, assim, aí na época minha noiva, hoje, né, minha esposa Sabrina, ela falou assim, fala com ele. Eu disse, cara, eu vou falar o quê? Que eu perdi aquele assunto de aluno, né? Aquele mimimi, não foi por querer, não vai colar. Mas ela falou assim, cara, vai. Aí eu fui falar com ele, né? Aí quando eu tava explicando pra ele, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, cara, ei, de boa, tranquilo, tá perdoado. Aí eu pensei assim, me livrei do problema, né? Que bom. Aí quando eu tava indo falar a notícia pra Sabrina, aí ele falou assim, mas Jairo, assim como eu perdoei você, perdoei alguém? Tome. Cara, que paulada eu levei, bicho. Mas foi violento, assim. Na hora eu pensei, bicho, agora eu tenho que falar com aquele brother lá. Então, poucas vezes eu vi Deus falando tão claro, sabe? E tem essas situações, né, cara? Tipo Deus falando, mano, é isso que eu faço com você todo dia, irmão. Então, não limita isso pro próximo, entendeu? Muito bom. Olha lá, gente. Lucas capítulo 7, versículo 47 diz assim, ó. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mata pau, né? Sim, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que fica aí o apelo e o convite também, né? Para você que está nos ouvindo, de viver o perdão em Jesus dos seus pecados, né? Que eu acho que isso aí é fundamental, é maravilhoso a gente entender, que é um aspecto que a gente não abordou aqui, mas de entender que não existe nenhum pecado que o Senhor Jesus não pode nos perdoar. Então você está perdoado, se assim o desejar, em Cristo Jesus, né? Mas entendendo esse perdão, agora é estender também e viver uma vida de perdão para as outras pessoas. Isso vai te causar alegria, vai te causar estabilidade, vai te causar liberdade. Você vai ter uma vida assim muito mais plena quando aprender a perdoar. E principalmente quando aprender a perdoar sem depender do outro. Né? É uma coisa que você oferece. Da mesma forma como a graça é algo que você tem sem merecer, oferecer esse perdão aos outros sem que a pessoa também não mereça. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que ele fez comigo. Eu não quero saber o que ele fez com você. Eu quero que você experimente perdão e que você seja feliz por isso. Fechou, moçada? Fechou. Top. Então, tá bom. Perdão, é isso daí. Vamos orar? Bora. Tiago, ora pra gente. Senhor, mais do que nunca nós oramos como na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos perdoe e que esse entendimento do perdão da nossa parte também possa ser suficiente para nós perdoarmos aqueles aos quais nós temos algum tipo de ofensa ou de dívida. Amém. Por Cristo é que nós oramos. Amém. Amém.